Beleza, meus amigos? Bem, sou o Ricardo Príncipe de Mantua. Às vezes eu faço alguns vídeos aqui que eu não apareço neles por situações de fazer um vídeo mais rápido e tal. Deixa eu pegar esse. E eu vou voltar a falar de mercado financeiro e de comércio internacional aqui no meu canal do YouTube, porque meu canal do YouTube simplesmente ele não existe mais, tá? O YouTube não recomenda mais meu canal e tal. Eu tava com uma pegada mais de terapias alternativas e tal, vou continuar. E vou fazer, então, alguns vídeos falando desse assunto. Desses assuntos, né? Que são vários assuntos e tal. E eu tenho notado, principalmente em redes sociais, que às vezes as pessoas falam sobre o mercado financeiro sem nenhum tipo de conhecimento dele. Não é que eu seja uma pessoa que tem algum conhecimento assim do outro mundo, porque eu trabalhei como programador para isso, tá? Então eu tenho 21 anos de internet, eu trabalhei muitos anos da minha vida como programador para sistema financeiro, trabalhei em corretora, trabalhei em comércio internacional como programador. Então eu tenho bastante conhecimento, eu também já fui investidor na BMF Bovespa, né, que agora é B3 e tal. Então eu vejo que as pessoas às vezes elas falam e literalmente não dizem nada. Algumas pessoas você vê que elas tentam vender algum tipo de situação, tipo cursos, planilhas, mentorias tal, nada contra esse tipo de comércio tal, mas você vê que muitas pessoas têm vontade mesmo assim de ter algum tipo de lucro nisso, né? Eu ganho alguma coisa no YouTube, sou grato ao YouTube, mas também não ganho assim para me viver disso, tá? Eu trabalho com outras situações, eu trabalho, por exemplo, fazendo algumas situações para mercado financeiro e tal. Esses dias mesmo eu fiz um trabalho tentando explicar para uma pessoa o que é uma empresa offshore. O que é uma empresa num paraíso fiscal. Tá? Porque eu trabalhei com isso, eu sei o que é isso e tal. Inclusive, grande parte do dinheiro que vem para o Brasil de capital estrangeiro vem através disso, tá? Tá bom? Não é a pessoa lá, a pessoa tá caminhando lá numa rua de Zurique, lá o tiozinho fala assim, opa, vou investir no Brasil. Não é nada disso, tá? Pode até existir esse tipo de situação, mas é um pouco mais complexo do que isso. Então vou colocar algumas situações aqui de mercado financeiro, de comércio internacional e tal. Vou falar de alguns assuntos. Esse aqui vai ser o vídeo número 1. Não tem absolutamente nada contra quem venda A, B, C ou D, curso, mentoria, etc e tal. Até algumas pessoas de mercado que tem alguma situação de meio web, etc e tal. Às vezes até eu dou algum tipo de situação de explicar determinadas situações como offshores, sabe? Empresas, por exemplo, que querem investir no Brasil, etc e tal. Eu explico isso, estou aqui largadão na minha saleta, curtindo o meu dia tranquilo. Até aqui estava lendo esse livro aqui, A Casa da Mãe Joana, né? Tem muitas situações aí que lembram um pouco isso, tá? E eu vejo que existem pessoas que às vezes não têm um determinado conhecimento sobre mercado e fala isso, fala aquilo, achismos puros, né? Por exemplo, às vezes a pessoa não entende por que com determinado segmento lança novos títulos, novos papéis com preços abaixo dos preços do mercado. A pessoa não entende o que acontece. Por que acontece isso? Eu sei porque acontece. Inclusive eu sei como que funciona uma empresa listada, por exemplo, numa bolsa. Eu sei como que funciona tudo isso daí, porque eu trabalhei como programador para isso. Eu trabalhei em tesouraria como programador, tá? Então eu sei várias situações e tal. Logicamente não vou falar de situações assim que são delicadas, porque eu, mesmo trabalhando em alguns lugares do mundo aí, eu tenho algo que chama IT Code, tá? Então você tem aquele código de honra, é o IT Code, tá? Então você não sai por aí falando empresas, etc e tal. Até dar uma dica para vocês. Eu já fui IT Contractor, tá? Eu contratava pessoas. Quando alguém perguntar para você o que você trabalhou numa determinada empresa, o que você fazia, etc e tal, não fale nada, porque isso daí vai acabar simplesmente deixando você de escanteio, tá? Porque as empresas elas temem muito o que sai de dentro para fora. Então não fale nada. Fala, trabalhei assim, só que não vou falar tal. Aí o IT Contractor fala, parabéns, sigilo, a melhor situação que existe. Mas eu vou colocar aqui situações que eu posso falar tal.
tá bom? Então eu vejo muitas situações aí em redes sociais aí que simplesmente as pessoas falam e muitas vezes não dizem absolutamente nada. A pessoa às vezes, por exemplo, vou fazer um vídeo agora, vocês podem ver, eu vou estar vestido assim, falando sobre o ouro. Porque eu trabalhei com programador e várias situações, por exemplo, envolviam mercado futuro de ouro, mercado futuro de ferro, mercado futuro de crude oil, petróleo, certo? Então eu tenho conhecimento dessas situações e tal. Então às vezes você demonstra algum tipo de conhecimento na internet, as pessoas às vezes olham você assim com um tipo de desdém, né? Eu conheço isso porque eu tenho 21 anos de internet. Por exemplo, eu tinha bastante interação no finado Orkut, né? Aquelas comunidades de mercado financeiro que operava na B3, na BMF Bovespa naquela época, agora é B3 e tal. Às vezes você escrevia alguma coisa tal, aí de repente a pessoa escrevia nada com nada para você, tentava se desqualificar. Inclusive eu tive uma situação bem interessante numa comunidade, que o moderador dessa comunidade, não sei porque ele começou, acho que um tipo de vaidade pessoal dele, ele começou a pegar no meu pé e tal. Eu levei de boa, porque eu não ganhava absolutamente nada com Orkut. Eu não ganho muita coisa no YouTube. Eu tenho outras situações. Eu tenho situações na internet que nem aqui eu falo. Porque não convém. Você quer comprar um artigo meu na qual eu explico o que é uma offshore? O que é um paraíso fiscal? Eu não estou aqui vendendo isso. Porque se eu for vender isso daí, eu vendo em outro lugar. Entendeu? Então, se for na Juscelino Kubitschek, na Berrine, qualquer coisa, eu vou lá, me pago e explico o que é isso, tá? Eu não estou aqui para vender nada, para deixar bem claro isso, tá? Não tem nada contra quem venda curso, mentoria, o que for, mas nessa comunidade do finado Orkut, então, tinha um moderador lá que estava meio zuretão e tal. Aí passou um tempo, eu recebi uma mensagem do dono dessa comunidade me vendendo a comunidade. Você falou, você quer comprar a minha comunidade? Tal. Tem não sei quantos membros e tal. Quer dizer, a comunidade que o outro lá estava como moderador e estava lá como um guardião, etc e tal, vendo coisas que não existiam, simplesmente o dono da comunidade estava vendendo. Então, às vezes você fala alguma coisa na internet e tal, as pessoas, por algum motivo, tentam se desqualificar, tentam isso, aquilo. Para vocês terem uma ideia, teve até um grande investidor aí, e olha que eu operei na BMF Bovespa quando tinha 500 mil CPFs, tá? Mas até coloco aqui para vocês o papel na qual mostra lá que eu era habilitado a operar na BMF Bovespa, eu era inscrito numa corretora, etc e tal. Ele falou sobre um determinado investimento, isso é uma pessoa bilhardária. Atacaram ele. Quer dizer, às vezes tem muitas essas situações. Então eu não estou aqui para vender absolutamente nada, tá? Não estou aqui para vender absolutamente nada. Estou aqui no meu escritorinho, de boa, relaxado, acabei de tomar banho e tal. Tá? E esse vídeo aqui vai ficar como um vídeo número 1. Então quando eu fizer um determinado vídeo, post, etc e tal, eu vou colocar esse vídeo como referência por que eu faço meus vídeos. Tá? Então, vocês entendem? Vou fazer um vídeo agora, vocês vão ver o vestido assim, eu vou falar sobre ouro, tá bom? Que o universo abençoe vocês grandemente. Então, a razão e sentido de eu fazer vídeos falando sobre comércio internacional, sobre mercado financeiro, é que eu trabalhei como programador para isso. Inclusive, eu trabalhei como programador em alguns lugares do mundo. Tá bom? Fora o Brasil, eu trabalhei em outros lugares aí e tal. E esse daqui vai ser o meu vídeo número 1. Eu não tenho muita habilidade com câmeras. Há muitos anos atrás, nos anos 80, eu fui modelo fotográfico de fotos de trucagem. Que eram fotos de trucagem? Fotos publicitárias. Tiravam fotos de parte do seu corpo aqui, outra ali, e se montava tudo com lâminas, tá? Não existia software, não existia essas situações de edição. Tinha lá a ilha de edição e você... Por exemplo, eu tenho as pernas, dizem bonitas, tanto é que eu ganhei 2 concursos de pernas. Montavam fotos da parte de baixo, minha e outras pessoas, tal, fazia isso. Chama trucagem. Trucagem vem do italiano trucare, né, que é enganar, tá? Literalmente, tá, fotos publicitárias. Desculpa até falar disso, é um pouco até meio assim deselegante, mas, por exemplo, para situações que tinham fotos de alimentos, etc e tal, se você comesse um pedacinho daquilo ali, você ia parar no hospital com intoxicação. Por quê? Porque aquilo ali era massas de construção civil, vernizes. Você via aquilo ali, era um verdadeiro engodo. Tá? Muito disso era engodo. Falo isso porque eu trabalhei com isso. Tá?
Tá bom? Então espero que vocês gostem dos meus vídeos. Esse daqui é o meu vídeo número 1, a razão na qual eu faço os vídeos falando sobre comércio internacional e também sobre mercado financeiro, tá bom? Trabalhei como programador. Muito obrigado. Então aqui está um dos papéis de uma das corretoras que eu operei, tá? Da série BC lá, etc e tal lá. Vocês podem ver aí da BMF Bovespa e tal. Olha, vocês me desculpem a gravação que eu fiz. Só depois que eu fiz, eu reparei. Tinha um barulho do caramba lá de aquele sinal sonoro de quando o caminhão vai dar ré, né? Que estão construindo aqui perto. Pô, que barulho chato que ficou no vídeo. Vocês até me desculpam. Me desculpem, né? Já que é o plural. Então vocês estão aí vendo aí o papel. Já eu dei um zoom nele. Eu editei esse vídeo aqui no meu smartphone. Eu confesso que eu não gosto muito de smartphones, tá? Trabalhei com tecnologia da informação durante muitos anos da minha vida e eu programava mais, era para desktop e para servidores, tá? Coisa assim, móvel assim, eu nunca fui muito fã. Então, vocês podem ver aí, tá? Então aqui, nessa minha playlist, para ser mais correto, eu vou colocar coisas do mercado financeiro. E nenhuma delas são recomendações para você fazer nada, tá? Para você querer fazer isso ou aquilo, aí você consulta você mesmo. Só vou colocar algumas experiências que eu tenho aqui, colocar algumas coisas, tá bom? Que eu trabalhei durante muitos anos como programador, eu também investi na bolsa. Aqui nada contra a bolsa, tá? Inclusive eu tenho muitos amigos meus, inclusive na região ali do Itaim, da Faria Lima, da Juscelino Kubitschek e tal, que eu programei muito para sistema financeiro, eu gosto muito. É muito bom. Ninguém sabe o que você faz, você fica na sua residência, você roda o mundo e as pessoas não têm a mínima noção do que você faz na sua vida. É muito legal. Eu gosto muito dessas coisas assim mais discretas, já que eu sou Capricórnio. Muito obrigado. Sejam felizes. Valeu.